Estávamos falando sobre a definição de sábio, o impacto da influência do sábio sobre todos nós, baseado no que encontramos no Talmud, e nós vimos numa citação do Tratado Harayot 13a, que Chacham Kodem Lemelech Israel, que em termos de distinção, admiração, honra e respeito, o sábio vem antes do próprio rei de Israel, ele está acima do próprio rei de Israel. E lá o Talmud elabora isso e explica: Chacham shemet ein lanu kayotze bo. Quando um grande sábio nosso falece, às vezes ele não deixa um sucessor à altura, ele não deixa alguém que possa preencher o seu espaço, o seu lugar, a sua atuação. Melech Israel shemet, quando um rei de Israel falecia, Kol Israel reuim lemalchut. Todo Yehudi, todo mundo do povo de Israel pode estar apto a se tornar um rei. Mais tarde, depois, foi determinado, encontramos isso biblicamente, que apenas aqueles que fossem da casa do rei David, descendentes do rei David, pudessem ser reis. Mas, em princípio, pela lei da Torá, qualquer Yehudi pode ser rei de Israel. Se ele tem capacidade administrativa, se ele tem poder de guerrear, se ele sabe conduzir a nação, etc. Porém, um sábio é o único. Se esse sábio falece, muitas vezes ele deixa um vácuo, não há quem possa substituí-lo. Pergunta a ética dos pais a Mishnah, Pirkei Avot, capítulo 4, Mishnah 1, Eis o Chacham. Quem é sábio? Aqui também uma coisa muito interessante e curiosa. Muitas vezes imaginamos sábio aquele que tem tanta sabedoria, que ele é capaz de ensinar todo mundo. Mas a Mishnah nos diz, de certa forma, até o contrário. Quem é sábio? Aquele que aprende de toda pessoa. Aquele que sabe aprender de toda e qualquer pessoa. Em outras palavras, o sábio é aquele que está em um aprendizado constante e contínuo. Ele não para de aprender. E não só que ele não para de aprender, ele é capaz de aprender de toda e qualquer pessoa. Ele sabe que qualquer pessoa pode lhe ensinar alguma coisa. Ele tem algo a aprender e derivar de toda e qualquer pessoa. E por isso, cada pessoa que ele interage, que ele convive, ele procura aprender alguma coisa. Ele está sempre aprendendo, a sua vida inteira é um aprendizado. E é muito interessante também que no Talmud, os grandes sábios eruditos da Torá, eles são conhecidos como Talmid Chacham. Traduzindo ao pé da letra, o aluno sábio, o aluno da sabedoria. Ou seja, o grande sábio, ele é considerado, ele é chamado no Talmud não só de sábio, mas um aluno. Um aluno como se ele estivesse constantemente aprendendo. Ele não termina de aprender. Por mais que ele é sábio, mas ele se considera ainda um aluno, ele sempre está acrescentando na sua sabedoria. Em contraste com o Chacham, nós encontramos o Navon. Navon vem da palavra Binah. Binah significa entendimento. Então, Navon seria o entendido. Quem é considerado entendido? Em contraste com Chacham, que é o sábio. Então, dizem os mestres no Talmud, Sanhedrin 93b, Navon shemevin davar mitoch davar. Entendido é aquela pessoa que sabe, por associação, entender e derivar uma ideia da outra, a partir de uma ideia básica que ele tem e recebe, ele consegue entender outras coisas, ele consegue elaborar, ele consegue derivar entendimento para outras coisas também. Então esse é o entendido, o entendedor, que ele consegue não apenas captar a ideia com sabedoria, mas a partir dessa ideia ele consegue também fazê-la germinar e consegue entender diversas outras ideias, diversos outros aspectos relacionados àquela ideia original. No Talmud Bava Batra 175b, dizem os nossos mestres, Arotze sheyachkim yasok bedinei mamonot. Quem quer se tornar sábio, que se dedique especialmente ao estudo dos tratados talmúdicos ou das leis no Shulchan Aruch, das leis bíblicas, das leis da Torá, seja a Torá escrita como Torá oral, que se referem aos assuntos monetários. Então nós temos
tratados talmúdicos, basicamente 3 grandes tratados que versam sobre essas leis de conflitos entre sócios, leis de danos e prejuízos, leis de reivindicações financeiras, leis de empréstimos, pagamentos, enfim, leis que versam sobre isso. Inclusive, esses tratados são aqueles mais estudados nas yeshivot, nas academias de estudos, até os dias de hoje. E eles envolvem muita lógica, análise dos fatos, análise da psique humana, análise dos argumentos para saber quem tem razão ou não. E, de fato, assim disseram os nossos mestres, aquela pessoa que quer se tornar mais sábia, que se dedique em especial ao estudo dessas leis da Torá.